Finalmente a casa do rei está pronta. Finalmente o rei será instalado. Nós vamos ler Gênesis 1, 26, 27 e 28, e você deve estar preparado para ouvir com atenção o que eu direi, mas você já deve imaginar isso. Não corresponde àquilo que você tem enxergado, crido e tomado como o que o texto está dizendo. Nós não precisaríamos nem ler o texto para chegar a essa conclusão. Porque se é verdade o que eu tenho dito até aqui, e será? Será que eu estou certo? Será que todos os versos até agora representam numa linguagem cosmogônica, teológica, mitológica, figurada, tradicional, traditiva, a construção de Judá e de Jerusalém? Se eu estou certo, e afianço que esteja, ainda, eventualmente, eu esteja errado. Mas se eu desconfiasse que estava errado, eu não teria gravado um vídeo sequer. Eu estou convencido de estar certo, mas estar convencido de estar certo não é necessariamente estar certo. Eventualmente, eu estou tão convencido que não enxergo onde está o meu erro. Você enxerga onde está o meu erro? Por favor, me aponte. O meu erro não pode estar na sua interpretação, não me interessa a sua interpretação. Eu quero saber se você encontra algum erro de procedimento na minha interpretação. Onde que eu disse alguma coisa que não corresponde à realidade. Então, se eu disse alguma coisa que não combina com o que está escrito no hebraico, escreva nos comentários. De qualquer forma, se eu estou certo, se se trata da reconstrução de Judá, da Jerusalém de Zorobabel, nós devemos perguntar então para quem Jerusalém foi construída. Em última análise, quem se beneficia da reconstrução do templo de Jerusalém. Mas já que nós temos o texto, vamos ler o texto. Vamos lá? Ô, emoção! Chegou a hora, vamos lá. O verso 26, o famigerado verso 26 de Gênesis, capítulo 1. Eu lerei o verso 26, o verso 27 e o verso 28. E disse Elohim: façamos Adão segundo a nossa imagem, conforme a nossa forma, não semelhança, forma. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais do campo, e sobre toda a terra, e sobre todo o rastejante que rasteja sobre a terra. E criou Elohim, o homem, à sua imagem. A forma de Elohim, ele o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E abençoou-os Elohim. E disse para eles Elohim: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e submetei-a, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todas as feras que rastejam sobre a terra. Muito bem. Bom, eu vou fazer aqui um react do vídeo do professor Oswaldo Ribeiro, na verdade de dois vídeos que eu juntei, dois trechos de dois vídeos da playlist A Bíblia Toda Verso a Verso, para fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo que pretende dar um sentido mais concreto ao trabalho que eu venho fazendo desde os dois vídeos anteriores, certo? Mas eu dei uma pausa aqui apenas para que você, porque o que eu vou falar na sequência depende muito do que ele diz aqui nesse primeiro trecho do vídeo aqui, né? Que é o que está escrito lá, né? Que para que Adão, ou seja, homem e mulher, que são Adão, no texto não tem Eva, tá? No texto tem homem e mulher Adão. Adão é um título, digamos assim. Não necessariamente é um nome, mas um título. Não é nem um título, na verdade, é uma nacionalidade. Porque Adamá, da onde vem Adão, o Adão, significa simplesmente terra de Adão, certo? Adamá significa terra de Adão. Então, quando Adão é feito do pó da terra, ou seja, ele é o homem daquela localidade, daquele território, feito naquele território, é isso que significa, tá? Não tem criação literal de homem nenhum na Bíblia, certo? E muito menos no Gênesis aí em questão. Mas veja veja o que o texto diz: Adão, homem e mulher, são feitos à imagem e semelhança, ou imagem e forma, como o professor gosta de usar aqui, de Elohim, para que submetam a terra e dominem sobre tudo que se move nessa terra, certo? É isso que termina o verso 28, Gênesis 1, 26 ao 28. Agora eu vou dar sequência aqui
que ele vai ler a partir do verso 29 e você, na sequência eu comento, você vai ver onde eu quero chegar. E disse Elohim: eis que eu dei para vós toda a vegetação que semeia semente, que está sobre as faces da terra, e toda árvore que nela está, o fruto da árvore que semeia semente, para vós servirá de comida. E para toda fera da terra, e para toda ave dos céus, e para todo rastejante sobre a terra, que nele há garganta viva, toda a erva verde servirá de comida. E assim foi. E viu Elohim tudo o que fez, e eis muito bom. Lembre-se, a ordem do verso 26 ao 28, para que Adão sujeite a terra e todas as criaturas que se movem sobre essa terra. E aqui você está vendo que a erva e os frutos são dados para Adão e a erva é dada para as feras do campo, para as bestas do campo, para os animais do campo, enfim. Certo? Lembre, Adão precisa dominar a terra e sujeitar a terra para que ele se alimente exclusivamente de ervas e frutos e todos os outros animais da terra se alimentem exclusivamente de ervas. Tá? Gravou isso? Vamos dar sequência no vídeo aqui. E foi tarde, e foi manhã, dia 6. Veja, foi... Elohim vê tudo o que fizeram, então ele reúne todo o conjunto de todos os passos que nós vimos aqui, e tudo ficou muito bom. Ok. A explicação é muito simples, assim, do modo localizado, né? A narrativa entende que a erva foi dada para os habitantes. Aí nós temos duas perguntas para fazer. Se não era um sistema previsto, por que não estabelecer que os animais eram para a comida? É uma questão a ser enfrentada. Se o texto foi escrito isoladamente, por que um texto vegetariano? Por favor, não projetem as questões do vegetarianismo hoje no passado. Não façam isso, não. Não façam isso. Se poupe do constrangimento e da tolice. Não projete as questões do vegetarianismo de hoje no passado. Há um erro crasso e um desconhecimento antropológico da história humana por parte do professor Oswaldo Luiz Ribeiro o leva a crer que vegetarianismo é uma coisa moderna. E não. Tá, gente? Vegetarianismo não é uma coisa moderna, não é uma coisa recente. Vegetarianismo existe desde sempre na nossa espécie. Tá? Desde que éramos caçadores e coletores, havia tribos de caçadores coletores e tribos de coletores exclusivamente. Tá? O homem sempre foi um animal vegetariano, mas não todos, também havia os que comiam outros animais, e havia os que comiam tanto animais quanto isso dependia do ambiente onde essa população humana estava vivendo. Alguns ambientes eram propícios a uma dieta exclusivamente vegetariana, porque a vegetação era abundante, outros eram desérticos, eram gelados, enfim, e precisavam os seres humanos recorrer a comer outros animais. Mas desde sempre houve tribos exclusivamente vegetarianas. Esse é o primeiro erro crasso do professor Oswaldo, que está convencido da sua ideologia carnista e com a leitura enviesada do texto devido a essa sua ideologia, certo? Mas vamos seguir aqui. Ali há uma questão. Não é por qualquer razão que não se está dizendo que os animais foram dados como alimentação. Sim, não é sem nenhuma razão. É com total razão, porque, ao contrário do que o professor Oswaldo interpreta do texto, Gênesis 1, capítulo 1 do Gênesis, o foco central
central, o eixo central da narrativa é a dieta vegetariana. Tudo no texto converge para esse momento crucial, certo? Mas vamos dar play aqui no vídeo e eu vou comentando na sequência. Precisamos investigar a razão, mas pode ter certeza absoluta que não tem absolutamente nada a ver com vegetarianismo. Nada. Tem sim. Então, por favor, não adianta ser um crítico e produzir a mesma anacronia que um crente aplica, só porque é uma anacronia secular. Encontrar vegetarianismo aí é tolice e analfabetismo funcional. Não, não é não, professor. Eu lamento, mas o analfabetismo funcional aqui é da sua parte, meu amigo. Agora, há um problema no horizonte da produção dessa narrativa, porque na narrativa os animais não são declarados como alimento. Oh, por que será, né, professor? Na sequência eu explico. Olha, é um texto absolutamente mitológico, porque as feras do campo não comem capim. As feras do campo comem carne. A cobra não come capim, o urso não come capim, leão não come capim. Logo, é uma mitologia. Controlar. Sim, mas aí é que tá, professor. A questão é que a ordem para que os outros animais não humanos sejam estritamente vegetarianos não é dada a esses animais, é dada para Adão, ou seja, o homem e a mulher feitos à imagem e semelhança de Elohim, certo? É aí que o senhor está errando, meu caro professor. Pelo narrador. E a questão é, qual é o sentido dessa mitologia? Esse é exatamente o sentido. Não adianta especular. Eu detesto especulação sem fundamento. O sujeito vai correr atrás de outro texto para ficar dando chute na narrativa. Ou você encontra uma orientação precisa na própria narrativa, ou não enche o saco com opinião, que eu não quero opinião. Há algum indicativo na narrativa para isso? Não encontro. Então, meu caro professor Oswaldo, sabe por que você não encontra um indicativo para essa narrativa? Porque você não juntou os dois textos. Essa é a sua falha, a falha na sua exegese aqui. Você leu Gênesis 1, 26 ao 28 e separou de 29 ao 31, certo? Quando na verdade 29 ao 31 é o complemento de 26 ao 28. Como eu disse, a ordem para tornar tudo vegetariano na terra é dada diretamente a Adão. Adão, a imagem e semelhança de Elohim. Então deixarei sobre a mesa. Porque na exegese, você não entrega a qualquer custo, qualquer porcaria que tiver na mente. Ninguém pode ser mais exigente, mais rigoroso numa exegese do que quem faz a exegese. É melhor que eu mesmo diga, não tenho base para uma explicação agora, do que eu vá como um pavão apresentar uma interpretação a público e um menino sentado na primeira fila diga, mas qual foi a base do texto que você usou para dizer isso? Tudo o que eu disse até o vídeo de agora, eu posso discutir com quem você quiser. Se for um acadêmico, se for crente, eu não perco tempo discutindo. E se for um acadêmico, histórico crítico. E se for da literatura, da pós-modernidade, dessas coisas, eu também não perco meu tempo. Ou seja, se for alguém discutindo no nível da preocupação da reconstrução do sentido histórico do texto, eu discutiria e vou mostrar os argumentos. Mas eu não tenho um argumento no texto para explicar para mim mesmo, para a minha consciência, para eu mesmo no espelho, por que é que está sendo entregue a planta e não a comida. Então, eu sou obrigado a trazer para essa discussão o texto do dilúvio, porque no texto do dilúvio... Então, professor, você não tem, porque como eu disse, você não faz a devida conexão entre os versos no texto, tá? Como eu já tinha dito nos outros 2 vídeos anteriores aí, o céu sempre foi um lugar de disputa. Céu, na concepção do escriba do Gênesis, na concepção dos povos daquela época, era o ecúmeno celeste sobre o qual o território está estabelecido. Nisso nós concordamos plenamente, né, professor? Então, o céu é aquela abóbada celeste na qual se assentam, e aí o professor não consegue interpretar isso porque para ele Elohim é uma divindade pessoal específica, e como eu tenho dito aqui, Elohim não é o agente criador em Gênesis, Elohim não é uma divindade pessoal, Elohim não é um nome, Elohim não é um substantivo próprio, Elohim é o primeiro elemento criado,
no Gênesis, tá? Elohim é poderes, poderosos, governos, governantes. E aí que entra Gênesis 1, 26 ao 31. Homens e mulheres são feitos Elohim, isto é, poderosos, para tornar tudo vegetariano na terra. De que forma eles fazem isso? Ascendendo aos poderes celestes para de lá governar. Certo? É só disso que se trata. Entendeu? Na verdade, todo o contexto bíblico é uma briga pelo domínio dos céus entre os dominantes na terra. Certo? Então, qual que é a pretensão do texto de Gênesis, na perspectiva do escriba? É tornar homens e mulheres que são vegetarianos na sua comunidade poderosos no céu para de lá tornar tudo vegetariano na terra. É mitologia? Óbvio que é mitologia. Ninguém vai ao céu depois que morre, não há gente governando nada do céu, né? Mas é a mitologia, a intenção mitológica, teológica, teocrática do texto é essa, certo? É disso que se trata. Tanto é que a semana de Elohim, no primeiro capítulo do Gênesis, tudo que é escrito até o verso 28 converge para o que é determinado no verso 29 ao 31. Tornar tudo vegetariano na terra. Um lugar onde se confirma isso é na profecia de Isaías, onde diz que depois na terra do Senhor o leão comerá palha como boi, não se fará maldade alguma sobre a terra, e etc, etc, etc. Então é disso que trata o texto. E o texto, quando foi escrito, não tinha nada a ver com a reconstrução de Jerusalém ou de Judá. Esse texto é anterior a Jerusalém e Judá, anterior a Zorobabel. E, na verdade, Zorobabel e os chamados hebreus, judeus, seja lá como for, se apropriaram desses textos para instaurar a sua tradição cultural posterior. Assim como os cristãos do Novo Testamento se apoderaram do Antigo e como os cristãos modernos se apoderaram do Velho e do Novo Testamento para criar a sua própria doutrina. Certo? Então é disso que se trata o Gênesis. Se trata de projetar para o céu na forma de poderes os vegetarianos da comunidade do escriba para que de lá eles tornem tudo na sua terra vegetariano. Certo? Isso fica claro no segundo capítulo de Gênesis, onde Adão é colocado no jardim do Éden para se alimentar exclusivamente de frutas e verduras. Tá? É simples assim. Então eu não vou me prolongar mais nesse vídeo, porque eu acho que não há sequer necessidade de fazer muita elaboração aqui. O texto é claro. Infelizmente o professor Oswaldo não está conseguindo enxergar. Certo? Então no próximo vídeo aí a gente retoma com os nossos estudos. Eu só interrompi para colocar esse vídeo porque eu acho que isso é importante para esclarecer para você qual é o meu método de análise, de exegese, de leitura, de interpretação e de tradução do Gênesis. Ok? Então eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. E a gente se vê na sequência. Falou!